desperta para o feminismo é ser mulher. Sendo mulher, nesse lugar, né, da periferia, nesse lugar da negritude, nesse lugar, né, de estar numa universidade pública, por exemplo, e ser muitas das vezes a única mulher, de repente, pertencer a um grupo de pesquisa, a ser a única mulher pertencer em muitos espaços, eu acho que é isso que me desperta, né? Do porquê, às vezes, eu sou a única, está sendo mulher negra, sendo mulher negra periférica, sendo mulher cotista, nesses espaços, por exemplo, da universidade. Alemão, Zona Norte, favela daqui sou cria. Antigamente, na minha infância, pulava o muro da vizinha, saia correndo por várias vias, andava por uns becos que nem sabia. Mas hoje, só ouço os gritos da tia Patrícia. O meu nome Martina meio que é uma tradição na minha família, né? O nome da minha avó é Geralda Martina, a minha mãe é Jussiane Martina, da minha tia é Jussiara Martina e eu sou Sabrina Martina. Tem um verso de uma poesia minha que fala assim, me chamo Martina igual minha mãe, minha tia, e quase todas as mulheres da minha família, cujos homens decidiram abortar antes mesmo de assinar a certidão. Todo mundo que não tem o nome do pai registrado se chama tem um segundo nome Martina. Porque se eu não tivesse esse nome, Martina, ia ficar só Sabrina Evangelista. 2 nomes, não pode. Aí a gente se tornou um nome duplo. Porque eu fui criada em um lar onde que tinha o pai e a mãe, mas a responsabilidade era só da minha mãe, da minha criação, e que se eu não desse certo, né, a responsabilidade seria só dela, sendo que eu não fui feita sozinha, né? Então fui com um pai e com uma mãe, mas só que a responsabilidade de criação não era exatamente dele, sim dela. E por que colocado em cima de mim de que eu tenho que casar, porque eu tenho que ter filhos, porque compulsoriamente eu tenho que ser mãe, ou quando for mãe, eu tenho que ter esse sentimento que nasce no estalar de dedos, por quê? Né? Isso tudo me desperta para o feminismo. Né? O feminismo, como um movimento político, sobretudo feminista, né, de mulheres, ele nasce no final do século XIX e ganha corpo no século XX. O feminismo em si, ele nasce lá na Europa com as feministas brancas, né? E nos meus últimos movimentos, nos meus últimos estudos, eu venho compreendendo que o feminismo, mais que um estudo, mais que uma militância, é uma prática, né? Não falo que eu sou militante do feminismo, mas eu reconheço o feminismo na minha vida, e eu acho ele muito importante. Mas eu acho que a gente que é mulher negra, a gente está num outro nível, sabe? A gente não está militando só por emprego, a gente está militando para conseguir voltar para casa, a gente está militando para conseguir vencer o racismo, que acontece praticamente em várias situações do nosso dia a dia. A minha família toda, ela é predominantemente de mulheres que tiveram à frente do seu tempo. A minha avó criou as suas filhas, os seus filhos, né, sem a presença de um homem. Então, ela nos formou para ser mulher, e aí mulher trabalhadora. E desde então eu me vejo como feminista, né? Seja dentro da minha família, tendo que ajudar minha mãe na responsabilidade da família, seja nos grupos que eu participava na escola, eu sempre fui uma liderança dentro desses movimentos escolares, no grupo da igreja e das igrejas que eu frequentava. Eu vejo que na igreja tem uma cultura de ódio muito forte. Uma cultura machista muito forte. Então, tipo assim, eles falam lá, não, que a mulher tem que ser submissa ao homem e tal. Aí, esse simples verso e essa simples interpretação que eles fazem, faz com que, sei lá, o homem possa agredir a mulher em casa e isso ser natural. Porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sabe? Ele é cristão, ele é varão, então não pode. Ele sabe o que ele faz. São coisas que, tipo assim, isso tem que estar em todos os lugares, sabe? Por que o feminismo não está na igreja? Eu não curto muito a igreja, assim, não gosto, assim, não me identifico com muita coisa, porque tem um discurso de ódio muito forte, e eu vejo isso. Eu fui na PUC há um tempo atrás e eu vi uma mulher com uma blusa com um partido ultra de esquerda, fazendo falas emblemáticas, mas ela estava ao seu lado com a babá toda de branco, cuidando dos seus filhos, né? Da mesma que está falando. Não entendi. Se eu estou dizendo sobre o protagonismo e o pertencimento dessa mulher e da exploração que o patriarcado faz dessa mulher, por que eu estou fazendo a mesma coisa? O feminismo negro não chega para todas as negras. As negras que estão
no trabalho, nem aí, no trabalho mesmo precarizado, no trabalho subalternizado, para as empregadas domésticas, que agora deixaram de ser empregada doméstica e passaram a ser diaristas, essa discussão ainda está caminhando a passos lentos. Eu vou falar da minha experiência, por exemplo, com a minha faxineira, que aí muito do que eu posso falar hoje, de como é que isso chega, é o que ela me traz, né? do retorno que ela me traz. Né? Ela chega na minha casa morena, e se ela tem acesso a uma família empoderada, de uma mulher negra empoderada, ela sai de lá negra ou permanece morena. Então, assim, eu ainda não tenho esses dados de como a questão do ciberfeminismo negro chega para as mulheres que estão no trabalho mesmo braçal de 8 horas, que muitas vezes não tem tempo de acessar a internet, que muitas vezes não tem acesso à internet. E aí a gente tem uma outra questão, que é a questão da bolha, que a gente não sabe se ela faz parte dessa bolha do cyberfeminismo. Eu posso dizer que a juventude, sim, né, as meninas de 14, 15, 16 anos, pelo que eu venho acompanhando dessa juventude que está aí, elas estão muito mais empoderadas do que as suas mães. E aí a Nathalie Neres, ela vai me ajudar a responder isso, porque ela vai dizer, olha, eu estava fazendo o trabalho de transição das meninas negras, do empoderamento estético das meninas negras, e eu chegava em casa, a minha mãe continuava com o meu cabelo alisado. E aí eu tive que olhar para a minha mãe e começar a trabalhar, senão eu não posso ser aquele santo de casa que não faz um milagre, né? Então ela começa a empoderar a mãe dela. Quando ela olha para dentro da casa dela e ela vê que a mãe dela não está no mesmo processo de empoderamento que as meninas da idade dela tá. Ataque! Poético! Ataque! Favelador! Abra seu coração! Em nome do amor se oprime, reprime e ilude. Em nome da paz, a história da guerra que mata um preto, dentro e fora da favela a cada 23 minutos. Em nome do pai, morre milhares por diferenças étnicas, disputas territoriais e até por orientação sexual. É cada vez mais importante a gente ocupar os lugares e passar informação de verdade, não só para um público, sabe? Tem que conversar com a minha mãe, tem que conversar com a minha irmã, com a minha prima, porque, cara, é muito foda algumas coisas, sabe? O ciberativismo, ele vai propor o que a gente chama, dentro da discussão da cibercultura, da geração invertida, né? Então, a transmissão de saber invertida. Então, se antes eram os mais velhos que empoderavam os mais jovens, hoje são os mais jovens que vão empoderar os mais velhos. Então, aí cabe essa juventude, essas meninas, essas negonas da vida, porque na Bahia a gente vai chamar de negona mesmo, empoderar suas mães, empoderar suas tias, porque elas estão no chão da fábrica, elas estão no chão das casas das madames e elas não têm tempo e muitas vezes não têm acesso a esse espaço que é extremamente politizado e empoderado, mas que elas não têm tempo de acessar. Então, no momento em que eu leio, por exemplo, Blogueiras Negras, que é um texto da Maria Clara Araújo, que ela fala por que homens não casam com mulheres trans ou travestis, quando eu me apodero daquele texto, né, quando eu leio aquele texto, eu começo a perceber quais são os fatores pelos quais eu estou inserida dentro desse processo social. Se você coloca lá feminismo negro, se você coloca qualquer pauta voltada para a questão negra, você vai encontrar diversas meninas que estão no YouTube com seus canais, com mais de 250 mil seguidores, como é o caso da Nathalie Neri, né? Ela tem quase 250 mil seguidoras e, com certeza, na sua maioria, é a juventude negra. Esse ano eu tive a oportunidade de participar de um programa, foi o Criança Esperança. Aí eu participei e tal, foi bem bacana a oportunidade, mas voltei para casa, voltei para a minha realidade. Então eu tenho a consciência que eu sempre vou continuar, eu não quero sair do alemão, sabe? Eu gosto muito de onde eu moro. Então, o que vai mudar? Sabe? Mas eu acho que o que eu quero mesmo é fazer com que as pessoas olhem para o lugar onde eu moro de uma maneira diferente, sabe? Então, quando eu participei de lá, no dia seguinte, eu botei a cara para fora da janela, já tinha uma criancinha, um menino me gritando, te vi na televisão ontem, foi tu mesmo? Eu falei, era eu, pô. Então, tipo assim, hoje eu chego lá, eu já falo com as crianças. Aí, quando eu fazia um sarau, a galera já via de uma maneira diferente. Aí, quando eu fui pra televisão, a galera, caraca, mano, esse negócio é maneiro mesmo, hein? Como que eu faço para participar disso daí? Então, tem um interesse maior, sabe? Porque eu acho que tem uma identificação. Quando eu era pequena, assim, eu nunca vi ninguém conhecido na televisão. Não é que a necessidade de estar na televisão. O que muda na tua vida? Visibilidade? Continuo pobre, então. Mas acho que esse não é o principal das coisas que eu faço, sabe? Visibilidade é importante, mas não é essencial, não é o mais importante, sabe?
E uma das falas que eu ouço muito da minha mãe, da Arabi, é que no mundo pequeno, aqui dentro grande. Então, dentro do terreiro, nós somos reis e rainhas. Então, só crescer sabendo que naquela comunidade nós somos reis e rainhas, nós somos deuses e deusas, e não descendentes de escravos, como durante 400 anos a gente ouve isso na escola, isso dá um empretecimento na nossa militância, que só a juventude negra pode falar. Minha avó sempre foi muito rígida, minha mãe pior ainda. Aí, então, tipo assim, eu só fui sair de casa muito tarde, assim, comecei a circular a cidade muito tarde. Por exemplo, eu só fui na Zona Sul ano passado, foi a primeira vez que eu fui, foi a primeira vez que eu andei de trem, de metrô. Então, para eles é muito novo, e para minha irmã também. Então, eu acho que ela me vê, acho que como espelho, assim. Porque eu produzia um sarau lá, sarau da Alemão. Aí eu arrastava ela se apresentava lá. Aí ela tem um grupo de danças em Preguete. Aí hoje em dia eu não produzo mais esse evento, sarau da Alemão, eu produzo o Slam Laje. Aí ela se apresenta no Slam Laje. Então, tipo assim, eu sou produtora delas, sabe? Elas são tudo minhas vizinhas, são tudo criança de 10 a 12 anos, minha irmã tem 12. Então, onde eu vou, assim, pelo humor, elas já são famosinhas, assim. Estão se apresentando nos eventos, sempre puxo. Então, eu quero muito que a minha irmã tenha mais oportunidade do que tenham mais oportunidade do que eu não tive, sabe? E mais cedo. Eu falo que as coisas demoraram muito para chegar até mim, sabe? Mas chegou. Eu acho que foi no tempo certo também. Se tivesse chegado antes, que não teria terminado a escola. Eu lembro que a Beatriz hoje está com 16 anos, mas com 12 anos ela pediu para comemorar o aniversário dela dentro do terreiro. Isso para mim foi o máximo, né? Então a gente comprou tudo, fez o aniversário dela no terreiro. Só que o menino que estava fazendo as fotos, ela pediu assim para mim, assim, do lado, mãe, pede para a Rony não botar no Facebook minhas fotos. Eu obedeci, falei, Rony, não coloca no Face as fotos do aniversário. Não ficou só entre a gente. Então era uma felicidade que era só nossa, né? Uma alegria que era só nossa. Assim, como assim a gente não pode compartilhar, né, as nossas alegrias, as nossas felicidades? Isso foi em dezembro, e aí em janeiro teve um grande vendaval em Ilhéus. Vendaval, gente, horrível, eu tenho pavor a raio e trovão, mas elas amam. Né, respeito muito, mas elas amam. E elas abriram a porta do fundo, a porta da frente, para que os raios entrassem e tal. E depois elas fizeram um textão no Facebook, fazendo uma reverência a Oiá e a Xangô, dizendo que teve uma grande festa no céu e que Oiá e Xangô estavam reverenciando. Elas estavam reverenciando os seus orixás e que estavam muito gratas. Eu falei assim, como uma criança, né, 12 anos ainda, está entrando na adolescência, há um mês atrás não queria que as fotos fossem para o Face, e hoje ela pede, e ela faz esse textão. E foi uma experiência muito bacana, porque o pai dela é evangélico, e ele viu o texto, e ela agradece a Odé, eu agradeço a meu pai Odé, tá, todo dia você troca de pai. Foi muito engraçado. E ele, mãe, vem ver para cá, pai, eu tô aqui, pai, eu nem sabe quem é Odé. Então, assim, quem é Odé? Né? Quem é Odé? Então, eu venho desde então acompanhando essa formação e essa luta, né? Essa luta de pertencer a uma religião, porque eu venho aprendendo com elas, né? Com essa juventude que está aí, de que nós não somos praticantes, nós somos pertencentes a uma religião ancestral, africana, que foi demonizada e satanizada no Brasil, sobretudo em todo o mundo, mas sobretudo no Brasil, mas que a nossa luta é grande e que a gente vai resistir, sim. As redes sociais, ela é um agente né, que multiplica, né? Acaba sendo multiplicando, acaba dando eco à voz, né? Por exemplo, o coletivo, nos nossos textos que a gente produz de forma coletiva ou de forma individual, ele acaba dando voz e vez a cada especificidade de mulher, porque ser mulher negra não é ser única, né? Tem a mulher negra de repente tem essa mulher negra que é padrão, tem a mulher negra que é mais um pouco mais clara, tem a mulher negra que é gorda, tem a mulher negra que é trans, e cada uma tem uma especificidade. E a rede social acaba fazendo com que oportunize a todas a expressarem aquilo que sente, né? Por exemplo, eu, enquanto mulher negra, eu sou uma mulher negra trans, e produzo muitas coisas e falo, ou às vezes não falo, né? Por exemplo, quando eu posto uma foto, né, eu com o meu namorado, ali também já é uma militância,
Porque quantas mulheres negras trans vocês conhecem que namoram? E namoram para além de namorar. Elas namoram e são vistas em público, né? Quantas? Quantas mulheres negras trans que você percebe que vão casar e que o seu parceiro não tem vergonha e seu parceiro está ali juntamente com ele, e o meu namorado, ele é um homem negro, né? Então, assim, a transfobia, ele não chega até a mim, chega até ele também, porque essa masculinidade hegemônica cobra dele de que é um posicionamento que é errôneo. Esse cyberfeminismo, ele acaba sendo um agente fortalecedor, né? Até porque são mulheres que falam sobre mulheres, né? Então, é nós falando por nós. Então, é uma ação de que uma fortalece a outra. Mesmo que eu não conheça essa blogueira, por exemplo, que fala sobre diversas ações, ela me fortalece. Então, essa grande aldeia global que é formada, ela acaba sendo uma ação de fortalecimento em conjunto, né? Mesmo tendo todas essas especificidades que nos diferenciam, elas acabam nos colocando nesse lugar de paridade, né? Nesse lugar de união, nesse momento de fortalecimento. Então, não é só uma ação que fala só a seu respeito, só a meu respeito, a respeito de qualquer outra, mas sim uma ação conjunta. É isso. O mundo tá estranho, geral fala que é normal, matam por banalidade, coisas descartáveis. Cadê o amor, cadê o afeto? O papo não é mais reto e com a troca de interesse se formou mais uma bolha de discriminação. A falta de atenção levou aquele menor a se jogar no mundo de ilusões. Os moleques estão na pista, seguindo com suas vidas. A cada passo maldade em busca de uma saída. MC Martina.